Oi gente, e aí como vocês estão? Eu sou a Glenda Neves e hoje nós vamos falar de um problema que afeta gravemente a população valadarense: enchentes. E também contar as histórias vividas por aqueles que foram atingidos pela terceira maior inundação dos últimos 40 anos, que aconteceu em janeiro de 2022. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil foi criada através de uma lei municipal de 1979 e que desde então faz o acompanhamento das cheias do Rio Doce e as áreas de risco, através das réguas instaladas às margens do rio. De acordo com os dados disponibilizados pelo órgão no site da Prefeitura, a maior marca registrada foi no ano de 1979, quando o rio atingiu a marca de 5,18 metros. Em 2022, o governador Valadares passou pela sua terceira pior enchente já registrada desde o período de marcação, chegando à estimativa de 4,75 metros. A enchente desse ano deixou 6 mil pessoas desalojadas e aconteceu 2 anos após uma outra grande inundação. Em 2020, 15 mil pessoas enfrentaram essa mesma situação, de acordo com o portal G1. Algo que se tornou recorrente nos períodos chuvosos de dezembro a fevereiro e que se agravou após o rompimento da barragem de Mariana em 2015. Isso por causa da quantidade de metais pesados que se encontra no rio. E para conversarmos sobre esse assunto, convidamos um especialista e pessoas ribeirinhas para contar suas experiências após a tragédia. Bora lá? Ei pessoal, eu tô aqui na Rádio Univale com o professor de Engenharia Civil e Ambiental, Arthur, para a gente entender um pouco mais sobre esse tópico. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui, Glenda, para poder participar desse episódio aí do Foca Talk. Sim. Para a gente começar a ir a fundo na origem, a gente gostaria que você explicasse quais seriam as principais causas da enchente em Governador Valadares, aqui na nossa cidade. Bom, eu acho importante a gente esclarecer um pouco dessa terminologia enchente, né? Porque foi uma terminologia que foi abraçada, assim, até em termos coloquiais, mas que na engenharia a gente tem outras terminologias que explicam melhor a questão da acumulação de águas, né? Nós temos os termos enchente, o termo alagamento e o termo inundação. A enchente é um fenômeno natural, né, que é provocado quando você tem um pico de vazão que é originado aí nos períodos de maior intensidade pluviométrica, ou seja, choveu nas cabeceiras, você vai ter um aumento na vazão e naturalmente o curso hídrico ele vai chegar na sua cota natural de enchente. A inundação é quando esta enchente ela extravasa e ela atinge ali as planícies e as várzeas, né? As planícies de inundação. Então aí, e no caso do alagamento, é quando você tem aí uma deficiência no sistema de drenagem e você tem um alto pico pluviométrico, uma chuva muito forte que a drenagem ela não consegue fazer com que essa água ela seja drenada. E aí você tem em um curto espaço de tempo aquele alagamento naquela região. Então, ou seja, áreas que não estão próximas aos rios podem sofrer com acumulações de água, né, no caso dos alagamentos, mas as causas principais das enchentes são derivadas aí desses picos de vazão, de chuvas. Professor, é possível afirmar que o rompimento da barragem de Bento Rodrigues em 2015 seja uma das causas para a recorrência e aumento dessas enchentes? É um tema, assim, polêmico, né? Claro, salvo o melhor juízo, não tenho conhecimento de nenhum estudo que mensure esse impacto, mas, por óbvio, né, foram mais de 45 milhões de metros cúbicos, de acordo com dados levantados pelo IBAMA, que foram lançados aí dentro desses mananciais por conta desses rompimentos. E nós estamos falando aí de quase 20 mil piscinas olímpicas, né? Então os impactos ambientais derivados desse rejeito de mineração lançados nos rios, eles vão provocar aí o soterramento de nascentes, eles vão provocar alterações dos cursos hídricos, eles vão provocar, no caso, a diminuição da profundidade e se você diminui a profundidade, você diminui a seção, a metragem quadrada que vai, no caso, fazer com que esse curso hídrico ele flua. E se você diminui isso, naturalmente você vai fazer com que essa região que nós denominamos aí da enchente do rio, ela alcance essa cota de inundação mais rápido. Então a gente pode sim inferir que esses problemas decorrentes aí do rompimento da barragem estão sim relacionados ao agravamento dos problemas das enchentes.
Sabemos que estamos vivendo as consequências do efeito estufa, né? A piora dessas inundações é uma consequência desse problema global? E por quê? Há algo que pode ser feito, alguma coisa? Então, quando a gente fala no aquecimento global, de forma geral, nós estamos falando do aumento da temperatura média em todo o globo. Né? Essa percepção desse aumento dessa temperatura já são aí verificáveis em várias séries históricas, né? E no caso, o aumento dessa temperatura está diretamente associado ao ciclo da água. Então, quanto mais quente, você tem uma maior disponibilidade de evapotranspiração e de evaporação desses cursos hídricos e, por consequente, você pode ter, né, a geração de chuvas torrenciais em áreas, né, que não tinham esse histórico, e em outros locais você pode até mesmo ter o fenômeno da seca. Então, sim, o efeito estufa provoca, né, esses problemas, né, essas alterações climáticas. Também, salvo meu juízo, não tem conhecimento, né, de nenhum estudo que tenha aprofundado aqui na nossa região para poder trazer esses indicativos. Mas que, sim, existe uma conexão entre o aquecimento global e esse aumento das intensidades pluviométricas, pode ter certeza. Nos programas anteriores, nós falamos sobre a importância da reciclagem, né, que foi apontado como a maior parte do lixo descartado não tem destino correto aqui no Brasil. E se pensarmos nesse contexto de emergência ambiental, quais as medidas podemos tomar para amenizar esses problemas que estamos enfrentando? A questão do lixo, a gente pode até fazer uma correlação com esse problema das enchentes, né? No caso, as enchentes, como eu expliquei, é um fenômeno natural, porém ela é agravada pelas ações antrópicas, pela ação do homem. E esse próprio lançamento, esse descarte irregular, né, que são percebidos aí nas margens, né, que vão provocar diversos passivos ambientais, é um problema que a gente precisa encarar, é um problema que a gente precisa discutir. E no caso da reciclagem, ela é sim um caminho sustentável para a gente conseguir driblar esses problemas urbanos. Até porque nós já temos legislações ambientais que vão tratar dessas ocupações irregulares, né, próximos aí a essas planícies de inundação. Né, uma pergunta, como é que a gente pode evitar as enchentes? Né? O próprio planejamento urbano ele tem que se coibir disso, ele tem que se responsabilizar por evitar que as pessoas elas estejam ali em uma situação de vulnerabilidade com relação a essas oscilações sazonais do aumento das cotas dos cursos hídricos. Então, se você consegue aí respeitar as áreas de preservação permanente, que já são implementadas aí no Código Florestal, você evita esses problemas. É claro que Valadares surge, né? Se eu for pegar o histórico de crescimento de Governador Valadares, nós crescemos ao longo do Rio Doce. Então, hoje é um pouco difícil a gente ter todas aquelas pessoas ali removidas. Mas a questão do lixo está sim, algo que está próximo de nós. Nós conseguimos trabalhar essas ações. Por exemplo, quase 95% do descarte irregular nas margens são resíduos de construção civil, que são lançados ali. Hoje já existem diversas tecnologias que trabalham a reciclagem, transformando aquele resíduo em agregado, né, para a construção civil, e você pode usar em obras de infraestrutura, ou seja, você está tirando esses resíduos das margens do rio, ou seja, você está permitindo, né, que ao você remover eles dali, que haja uma regeneração natural e que você consiga ter maior condição de quando essas águas, né, atingirem essas planícies de inundação, elas infiltrem, né? Então, tudo isso está associado. Então, no termo do lixo, sim, com certeza eu identifico como sendo uma boa área aí de enfrentamento para poder solucionar o problema das enchentes. Professor Arthur, muito obrigada pela presença aqui no Focatalk, né, e por esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigada mesmo. Depois de conhecer as causas da questão das enchentes na nossa região, chegou enfim a hora de ouvir os relatos. Como disse lá no início, em janeiro de 2022, a população valadarense enfrentou a sua terceira maior inundação em décadas. E dentre essas milhares de pessoas atingidas e que tiveram as suas vidas mudadas, hoje nós vamos conversar com 3 delas. Com a gente aqui agora a Beatriz, o Pedro Cláudio e o Daniel, para falar um pouco sobre como foi viver uma das experiências mais assustadoras de suas vidas, né? Uma das maiores enchentes da nossa cidade. E aí eu vou começar
começar com a Bia, né? Tudo bem, Bia? Tudo jóia, e com você? Fala pra nós, foi a primeira vez que entrou água na sua casa? Tipo, como que foi sua reação quando viu a água subindo? Como que foi pra você? Então, eu sempre morei em região de alagamento, então a vida toda, assim, desde que eu me entendo por gente, eu estou acostumada a passar por essas situações. Não como aconteceu da última vez, que foi realmente muito assustador, eu nunca tinha visto uma enchente dessa proporção, mas sempre a gente está acostumado, né, a passar o carro da Defesa Civil avisando sobre a enchente, e às vezes vinha, às vezes não, mas eu acredito que ninguém esperava o que ocorreu dessa última vez. Foi realmente uma coisa muito assustadora. Eu consegui sair de casa antes, mas meus pais que não conseguiram, eles ficaram realmente ilhados, sem ter como sair. Foram tentar sair, a água estava assim no peito. E o pior disso tudo, né, passou, mas o pior foi a lama que ficou depois. Isso aí foi realmente assustador, o cheiro muito forte. E deu muito trabalho para limpar, né, Pedro? Bastante. O Pedro, né, ajudou a Bia. Quais foram as dificuldades que você encontrou quando chegou naquele lugar? Foi assim, foi mais fé e coragem, vou lá, ou foi para acudir a amiga mesmo? Como que você sentiu quando você viu aquela situação? Para começar, eu morei a vida toda, também 16 anos, no bairro São Pedro, que é o bairro que é alagamento, né? A área de alagamento. E eu já estava acostumado com essa vida de todo ano, né? Rotina. Mas quando deu a enchente, antes de começar, a gente ajudou o Daniel, né, Daniel? Subir as coisas na loja dele. Sim. Ajudei os antigos vizinhos, que hoje em dia eu não moro mais na área de alagamento, porém eu sempre vou ajudar os vizinhos que me ajudavam na época que eu morava. E aí, ajudei vários e ajudei o Daniel. E a Bia, nós ajudamos a levantar algumas coisas também antes, Sim. Mas depois que é o pior, gente. A lama é extremamente pesada, mau cheiro. Puxada mesmo. E a Bia, Sim, a casa dela tem um quintal muito grande na área da frente, então a gente ficou 3 dias para tirar a Só lama. para limpar o quintal. Só para limpar o quintal. Fora a casa lá de baixo ainda foi complicado. Você, né, ajudou outras pessoas também, a sua igreja, né? Que você A minha igreja foi, pela primeira vez entrou. A gente tinha um templo novo lá há 4 anos, nunca tinha entrado. Nossa. A gente foi tão grande que entrou na igreja. Então, assim, e depois daquele acontecimento todo com a barragem, né, com a história da barragem, o rio ficou muito assoreado. E hoje em dia a gente vê o resultado disso, né, gente? A lama, muito, mas muito mal cheirosa e muito pesada de tirar. Ó, minério, você vê o minério nítido ali na frente. E Daniel, a enchente teve prejuízos, né, no seu negócio, nos seus bens pessoais. Como que foi para você passar por isso e como que foi recomeçar? Desde que eu nasci, eu moro no bairro São Pedro. Então a enchente entrou na minha casa diversas vezes. Já tive alguns prejuízos, umas vezes ou outras. Dessa vez também entrou na minha casa, mas eu nunca tinha tomado um prejuízo tão grande igual eu tomei. A gente sempre se prepara, procura levantar as coisas. Eu vou te falar a verdade, é uma coisa que nem me assustava mais. Tá vindo enchente, beleza. É igual todo ano. Igual de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, sempre tem aquilo ali e tal. Já fica meio que acostumado com aquilo, um especula, né? Não, tem lá 20, não sei quantos metros. Aí o outro, não, vai ser pouca coisa. Então fica aquela coisa, né? Um fala uma coisa, outra. E a gente vai esperando da hora ali pra ver o que faz. E nós fomos lá na loja, no dia eu tava passando mal. Eu quase não consegui ajudar. E os meninos, o Pedro e alguns amigos meus também, fizeram o que puderam pra levantar tudo, né? Na minha loja. E realmente levantou, tudo ficou suspenso. O que pôde, a gente entopiu meu carro até o teto do que cabia. Tirou o carro de lá, quase perdi meu carro também na enchente. E quando eu voltei, quando a água baixou, que eu voltei na loja, é porque tem um problema que é o seguinte: a gente especula uma altura que a água vai vir. E ela surpreende a gente às vezes que ela vem um pouco mais. Só que nesse meio do processo, se eu tô na minha casa, eu consigo fazer alguma coisa. Na minha casa eu levantei, a água foi chegando na geladeira, a gente subia mais e carregava uma coisa para cá, pro segundo andar, ou outra. Na minha loja eu não tinha condição de sair da minha casa e ir para lá. Porque lá na rua já tinha água no peito e a correnteza como se eu estivesse dentro de um rio mesmo. E essa enchente foi tão pesada, né, Daniel, que a gente mediu de acordo com a última enchente. Sim. Então, da última enchente, a gente colocou ainda uns 50 centímetros para cima e não foi suficiente. Ela veio bem Essa maior. é a 4ª maior da história.
Então, o que a gente levantou não foi suficiente. Então, muita gente, em diversas outras casas que eu ajudei, foi desse jeito. A gente levantou 1,5 metro e não foi suficiente. A casa entrou 2 metros de água. E então, eu, foi bem no caso, forte. perdi minha loja inteira. Cheguei lá, não tinha uma ferramenta, eu perdi uma loja de telefone, de manutenção de telefone celular. Perdi telefone de cliente, eu tive que indenizar cliente por telefone, por tudo. Até hoje, isso já vai fazer 1 ano, eu pago o telefone de cliente até hoje, pago prejuízo até hoje. Diante desses acontecimentos, né, que foram relatados aqui, a gente vê que cada um passou por uma experiência diferente, né? E cada um pela essa mesma enchente. Quero saber de vocês o que ficou mais marcado para vocês nessa experiência dessa última enchente. Eu acredito que o cenário que parece um pós-guerra, que é aquele monte de imóvel na rua, a rua totalmente deteriorada. Coisa assim. A gente acha que nunca vai recuperar. Porque o cenário, gente, é triste, é muito triste, de doer o coração. Você acha que você só vê no filme mesmo. A cidade parou, eu fui no bairro da Ilha, no outro dia que eu fui ajudar uma pessoa também a limpar a casa, você passava assim, os móveis tudo fora, a rua toda de lama, e o povo tudo doido, lavando. A Bia resumiu bem claro o que acontece. É um cenário de guerra. Pô, sabe? E durante é uma aflição terrível, porque você acha, né, você levanta, acha que já deu conta e não é suficiente. Tem pessoas que têm condição de levantar, suspender novamente, mas diversas pessoas não têm e muita gente perde tudo. A gente é privilegiado porque consegue, às vezes consegue, tem gente que a água bate no teto, cara. Mas tem casa que é tão funda que a água bate no teto. No teto, e tem casas que moram senhoras, pessoas acamadas, então não tem quem levantar. Por mais que a gente tente ajudar, não tem gente suficiente. Então, muita gente perde tudo mesmo. E é o triste dessa história, é isso aí. A casa de um amigo meu, eles levantaram tudo pro 2º andar e faltou um degrau para a água chegar no segundo andar. Entendeu? Pra você ter ideia de quão fundo é a casa do cara. Tem algumas casas que até hoje você vê, né, a marca do rio. E você vê que foi tão... Todo canto do bairro tem a marca. A gente está falando muito aqui do bairro São Pedro, mas a gente viu muita reportagem do Santa Rita, né, que é o maior bairro da cidade, né, de número de população. Então lá foi um sofrimento. Teve casas lá que realmente tampou o telhado. A gente viu. Eu vi uma cena de um bebê sendo passado na gretinha. Faltava uma gretinha para tomar a porta. Uma cena que me marcou, já que a gente está falando disso, eu lembro que a gente acompanhava pela televisão no bairro Santa Rita. A água subiu tanto, chegou no 2º andar, e o que eles fizeram? Não tinham como sair pela escada, eles cortaram a grade da janela e saíram pela grade da janela, saíram pela janela. Então, aquele negócio marcou bastante. Eu falei, realmente, essa é a maior que eu já vi. Minha mãe já tinha visto algumas de 1979, né? 89, 97. 97, que é muito famoso. 97, minha mãe passou tudo, minha mãe estava grávida do meu irmão na época. Passou não sei quantos dias no terraço. Tudo, né? Tudo. E aí a gente vê isso acontecer de novo, e a gente vive aquilo, é muito marcante. Não, eu fui sair, quando eu vi que o meu carro a água estava chegando nele, mesmo tendo levado para um lugar alto, eu fui tentar sair. Falei, vou lá, vou ver o que eu faço. Amarrei o telefone, a chave numa sacola, 2 sacolas, tudo. Fui sair, pisei na calçada, falei, dá para ir. Quando eu dei 3 passos, a água começou a me puxar. Aí eu segurei, subi em cima de uma lixeira, esperei um barco vir me buscar, pra me tirar de lá. Ou eu largava tudo e saía nadando, ou eu ficava ali esperando o barco aparecer. E agora, 6 meses depois, né, como que tá a vida de vocês? Que forma que esse ocorrido da enchente ainda impacta na vida de vocês? Cada um fala um pouquinho. É fato que ela vai voltar. Então, quem mora nas áreas ribeirinhas, áreas de alagamento, né, nós estamos no lugar errado. Ali é um lugar do rio passar. Ele não passa o ano inteiro, porque hoje nós não temos mais o rio com a qualidade que se teve há muitos anos atrás, não vou saber dizer quanto. Então a gente vive com medo, né? Aquele sentimento de que vai acontecer de novo. E a gente tem que buscar se preparar para isso. O prejuízo está aí, ele não é superado tão rápido, né? A gente não consegue superar isso tão rápido. E a gente vive isso aí, é o medo todo ano. Vai dando essa época do ano, no final do ano, daqui até março, esse medo de que vai acontecer, qual hora, como, qual recurso nós vamos usar dessa vez para não ter que tomar prejuízo novamente, ou se a gente vai se mudar, sair do bairro, né? Fica tudo isso aí passando na cabeça o tempo inteiro. Eu não tive tanto prejuízo, né? Mas eu creio que o que fica, o que a gente viu
Foi um trabalho, agora é a hora de elogiar, né? A rede pública, o trabalho de limpeza, o trabalho sim, de... foi né? fora de Foi série. muito intenso. Fora de série, indiscutível. Foi, esse ano a gente viu assim, um trabalho público pesado, sim. A limpeza foi bem rápida, como a Bia falou, era um cenário de guerra, então a gente achou que ia demorar muito tempo, né? Todo mundo falava que vai demorar muito tempo, mas não, a Prefeitura de Valadares assim, executou um trabalho excelente. Uma coisa que me marcou muito, assim, no momento a gente quer se mudar. A gente fala, não, quero sair desse bairro, não aguento mais. Mas o tanto que o bairro se une para poder ajudar uns aos outros é uma coisa incrível. A gente vê ali mesmo a empatia das pessoas, principalmente as pessoas que estão passando por isso. Porque eu estava lá com a minha casa cheia de água, enquanto a minha casa estava cheia de água, eu estava limpando outra casa que a água já tinha saído. A água ia saindo, a gente tinha que ir limpando, porque senão a lama, ela garrava, né? Eu limpei umas 5 casas por dia. Sim. E aí, é um ajudando o outro mesmo, realmente. E essa coisa, ela me traz um sentimento de amor pelo bairro também, sabe? Esse sentimento de que, pô, esse pessoal me ajudou tanto e tal. Não dá vontade de mudar. Quando passa, né? Porque no momento dá muita vontade, mas quando passa... Não dá, mas a gente fica ali com aquele medo o tempo todo, né? E aí, esse ano, como é que vai ser? É um bairro muito unido e há quem diga que é justamente por isso. Né? Que sempre a gente está passando por dificuldade e sempre a gente está ali para poder se ajudar. Cresceu ali, tem muitas histórias ali. A maioria das pessoas que vivem no bairro são, vamos dizer, nativos do bairro, são né? novas, né? Nasceram, criados e gerações e gerações. Estamos chegando ao fim dessa conversa. Ouvir as histórias de vocês, as experiências de vocês, realmente foi um misto de emoções. Mas esse papo também nos traz esperança, né? Porque a gente vê que existem pessoas boas, existem pessoas que você pode contar, né? Vocês mesmos falaram que o pessoal do bairro sempre ajuda, une ali. Enquanto uma casa esvaziou a água, a gente vai lá limpando. Então, isso é muito legal de ouvir. Muito obrigada, né? Por compartilhar essas lembranças. Às vezes um pouco um gatilho ali, mas obrigada. Esses momentos difíceis, né? Mostrar a esperança, isso que a gente vê, que vale a pena ainda, né? Com essa série de episódios, essa temporada do Foca Talk levou para você mais conhecimento, reflexão e incentivo, para que comecem a promover mudanças de hábito o quanto antes, com o propósito de deixar esse mundo ainda melhor do que encontramos. E tudo começa com uma atitude de cada vez. E é essa mensagem que o Foca quer transmitir para vocês. Sejam agentes transformadores aonde quer que forem. Quer saber mais? Nas nossas redes sociais você encontra todo o conteúdo extra e bastidores dos nossos programas. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Tchauzinho!